Gênesis capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Que isso. O amém ajuda a misericórdia. Agora que você achou, eu te convido a fechar seus olhos por mais um momento. Senhor, nós queremos novamente nos colocar diante da Tua presença, Pai, para Te louvar, Senhor, por esta noite, Te louvar por podermos estar na Tua casa, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas não sabem para onde ir, mas o Senhor nos mostrou o caminho, o Senhor nos deu a chance de conhecê-lo, e nós oramos por aqueles que não conhecem, que possam conhecê-lo, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite, nos dá um entendimento, Senhor, completo sobre a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor leve a cativo todo pensamento que nos distrai, que nos afasta de Ti, e que possamos compreender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 37, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Se você por algum motivo não trouxe sua Bíblia, ou assim preferir, pode acompanhar também pela projeção. E diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, diga 17 anos, grave isso, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com os seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas para os irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Você conhece essa história? Amém. Bem, entenda, José tinha apenas 17 anos quando Deus lhe mostrou um futuro. O problema é que Deus mostrou o palácio. Deus não mostrou o processo. Vou repetir para você entender. Quando Deus dá o sonho para José, aos seus 17 anos, Deus não dá a visão do processo, Deus dá a visão do palácio para José. Deus mostrou o trono, mas não mostrou o poço. Mostrou a coroa, mas não mostrou as correntes. Porque se Deus mostrasse tudo de uma vez, talvez José teria desistido antes mesmo de começar.
Há pessoas que amam as promessas de Deus. Você ama a promessa de Deus? Eu amo as promessas de Deus. Mas poucos de nós estamos preparados para o caminho até elas. E o que eu quero conversar com você é isso nessa noite. O poço não é o seu destino. A história continua. Como você conhece bem essa história, os irmãos de José têm inveja dele. Resolvem então vendê-lo. Na verdade, o plano inicial era matá-lo. Mas seu irmão tem dó disso e diz: vamos lançá-lo no poço, na cisterna, e deixe ele aí. A Bíblia conta de que a ideia desse irmão era futuramente voltar e resgatar de volta a Jacó, José. E lá na frente, no verso 28, diz: então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, aí você vai entender um pouco Deus. E talvez você entenda melhor as coisas que você vai passar ou passa na sua vida. O Senhor tem um plano para muitos anos à frente. Só que o Senhor fez uma promessa a José, não fez? Não fez? A promessa vai acontecer onde ele está? Aonde vai acontecer? No Egito. Então o Senhor tem que levar José para o Egito. Se o Senhor prometeu algo para José e disse que algo vai acontecer, o lugar da promessa, da realização da promessa de José, não é sua casa, é o Egito. E José tem que ir para o Egito, de alguma forma. Interessante que os irmãos de José vendem ele para negociantes que estão indo para o Egito. Às vezes a gente está vivendo algumas coisas, não entende as pessoas que passam na nossa história, não entende as coisas que acontecem conosco, mas às vezes é só o Senhor te levando para o Egito. Às vezes é só o Senhor permitindo a situação para te dar a passagem, para te levar para o lugar de realização da promessa que Ele tem para você. Porque se dependesse de você, você não sairia do seu lugar. Porque na maioria das vezes o Senhor fala conosco: olha, eu tenho um chamado para você, eu tenho um plano para você, mas você precisa largar o que você tem, e você precisa ir para outra terra que não é sua, e você precisa lá, porque é lá que eu vou te levantar. O problema é que nenhum de nós quer fazer isso. Nós não queremos abandonar a história estável que nós já temos, as coisas que nós temos controle, as coisas que estão na nossa mão. Aí a gente prefere dizer: não, Senhor, eu não quero. Só que o Senhor precisava levar José para o Egito. E o que para os irmãos de José parecia o caos, para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, para o Pai, era apenas o Uber de José. E segue, lá no verso 36, desse mesmo capítulo 37, o texto diz: enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Primeira lição: o poço não cancela a promessa. Nós vimos que José foi jogado num poço. Agora você imagine comigo José, dias antes, sonhando. Agora,
dentro de um buraco. Escuro, abandonado, sozinho. Talvez ele tenha se perguntado o que muitos de nós nos perguntamos: foi para isso que Deus me chamou? Foi para isso que eu estou vivendo que Deus me chamou? Entenda, de que há momentos em que a vida parece contradizer aquilo que Deus falou. Você ora por crescimento, aí vem a luta. Você ora por avanço, vem um atraso. Você ora por portas abertas, vem o fechamento. Mas o poço não significa que Deus desistiu. Não significa que porque José agora está num poço, que Deus desistiu disso. O poço que você entrar na sua vida não significa que Deus esqueceu ou abandonou o plano inicial que tinha para você. O poço que você vem a viver não cancela as promessas de Deus sobre você. Não muda. O poço é apenas uma localização temporária, não um destino permanente. Não é o destino final. Segunda lição: a inveja dos homens não destrói o plano de Deus. Os irmãos odiavam José. Tentaram matar o sonhador, mas não conseguiram matar o sonho. Eles podiam até tentar matar o sonhador, mas jamais conseguiriam matar o sonho. Independente do que falaram para você, meu querido, independente do que você ouviu, do que passou, eles podem até tentar matar você, mas eles não podem matar o sonho. Você pode prender um homem, mas não pode prender um propósito. Você pode vender um sonhador, mas não pode vender a promessa. Entenda uma coisa: quando Deus determina algo sobre a sua vida, a oposição dos homens se torna apenas uma parte da estratégia divina. Terceira lição: José então é vendido por esses negociantes. Poderia ser para qualquer um, sim ou não? Pois é, mas os homens estavam indo para o Egito. Quando chegam lá, eles vendem para um homem que também poderia ser qualquer um, mas ele é vendido para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Terceira coisa: a casa de Potifar foi uma escola para José. Muitos pensavam ou pensaram de que José perdeu tempo como escravo, mas ele não perdeu. Deus estava formando um governador. Antes de governar uma nação, José precisava administrar e aprender a administrar uma casa. José saiu 17 anos de idade, ele cuidava do rebanho de seus pais, ele saiu 17 anos de idade, como escravo. Como um menino de 17 anos sabe governar uma nação? Não, então o Senhor permite José ser o servo que vai administrar uma casa. Entenda uma coisa: Deus não desperdiça processos. Aquilo que parece atraso é treinamento. Aquilo que parece espera é capacitação.
É Deus cuidando, é Deus te capacitando. Não é que Deus esqueceu, não é que Deus não queria, é Deus te capacitando, é Deus treinando. A história conta e segue no capítulo 39. No verso 1 diz: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Verso 2: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio. Primeiro, José está no poço, e o Senhor está com José. José é vendido, negociado, está na casa de Potifar, e a Bíblia diz: e o Senhor estava com José. O nosso maior erro é achar que no momento difícil o Senhor não está. Nós falamos isso de boca, mas nós não vivemos. Porque parece mais a vontade de falar: Senhor, mas o porquê que eu estou vivendo isso, ou o porquê eu preciso, do que eu dizer: eu sei que o Senhor está comigo. Viu? É forte. O Senhor estava com José. O maior valor que José tinha naquele momento não era estar na posição do administrador da casa de Potifar, não é estar no Egito. A maior honra de José é que o Senhor estava com José. Nós olhamos muito para as coisas e pensamos: mas pelo menos eu tenho isso. Não, mas pelo menos eu tenho isso. O que eu quero dizer para você é: não. Independente do que você passa, a maior honra da sua vida e o mais valioso que você pode ter é que o Senhor está com você. Independente. Não é quanto dinheiro tem de reserva no banco, não é o carro que eu tenho, não é o trabalho que eu tenho, não. É que o Senhor está com você. Nós não entendemos o que é ouvir do Senhor: eu estou com você. Porque para a gente é muito comum dizer: não, mas o Senhor está com você. Não, mas o Senhor está com você. Muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós desejamos. Não é porque o Senhor não quer fazer, é porque nós não falamos, nós não profetizamos, nós não oramos, porque o Senhor já está com você. Ele diz: o que você quer. O maior valor que esse texto dá é: o Senhor estava com José. Então, resumo da história: José foi vendido, está lá em outra terra, está no Egito, agora é servo do capitão Potifar e está sendo abençoado. Potifar percebe de que tudo que José faz é abençoado por Deus. Coloca ele então para administrar. Certo dia, José está lá administrando a casa. E a Bíblia diz de que José era um homem de boa aparência, muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar olhou e falou: nossa, que gatinho. É tão diferente do meu Potifar. Gostava de um rapaz jovem, bonito. Olhou e desejou José. José então diz, no verso 8, melhor, no verso 7: logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu.
ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como eu poderia cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Porque José tem a essência de um caráter de relacionamento com o Senhor. A maior preocupação de José não era o que Potifar ia achar, era de que ele iria pecar contra Deus. E Deus estava com ele. Então a abençoada da mulher de Potifar, ao ser negada por José, José então corre e deixa seu manto para trás, porque a mulher estava agarrando ele. E daí ele falou: eu vou pegar o beco. Saiu correndo, sua túnica fica para trás, seu manto fica para trás. Ela pega o manto e começa a gritar aos seus servos. Vejam, verso 14 do capítulo 39. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar e eu gritei, sem vergonha. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, me largou, mas largou o seu manto comigo. Ela guardou o manto até o seu marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto comigo. Verso 19 diz: ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Verso 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Depois de ter lido várias vezes e ter montado, o Senhor me mostrou algo interessante. Não sei se você percebeu, vou ler para você. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. Onde ficavam os prisioneiros do rei. José não foi para qualquer prisão. José foi para a prisão que ficavam os prisioneiros do rei. O Senhor tinha um plano. Só que nós olhamos para isso e dizemos: mas que espécie de plano é esse? Você me dá um sonho, aí você me coloca como escravo, me vende, e depois de eu fazer tudo certo, eu vou preso? Mas que plano é esse? Quarta lição: a prisão não é o fim. José foi fiel e mesmo assim foi preso. Aqui está uma lição dura para nós. Ser fiel não impede lutas, mas garante a presença de Deus em todas elas. Ser fiel não vai dizer de que você não vai passar por dificuldade nenhuma, não. Mas ser fiel vai garantir de que mesmo nessas lutas, o Senhor vai estar em todas elas com você. Pense comigo. O plano de Deus era José ser governador do Egito ou servo de Potifar? Vamos pensar junto. O plano de Deus era José ser governador do Egito ou servo de Potifar? Governador do Egito. Potifar era capitão do exército de Faraó, certo? A posição de governador do Egito está acima ou abaixo do capitão da guarda?
acima. Você conseguiu já entender algo? Vou repetir para você. O plano do Senhor era trazer José para ser governador do Egito. Nesse momento, José está como servo do capitão da guarda. Só que o Senhor não quer ele como servo do capitão da guarda. O plano do Senhor é José governador do Egito. E governador do Egito é maior do que a posição do capitão da guarda. José precisa sair da servidão do capitão da guarda. E por mais duro que seja, a estratégia de Deus foi ele ir para a prisão. Porque a gente vê muito a história no contexto humano. Ah, mas essa mulher é maluca. Ah, mas olha o que aconteceu. Ah, mas olha a injustiça. Não, Deus precisava fazer algo. E usou todo mundo que precisava para levar José para o lugar que precisava estar. Você entende o porquê que muitas vezes o Senhor vai permitir algumas coisas para você e para outros não? Porque o Senhor vai ter que usar todo mundo que Ele pode para tirar você da posição em que você aceitou estar para a posição que Ele quer você. E se for preciso o Senhor usar todo mundo para esse processo, o Senhor vai fazer. José não vai para qualquer prisão. Então, apesar de parecer que estava tudo alinhado, José ainda estava no processo para onde Deus queria levá-lo. Lembre-se, o Senhor deu um sonho para José, e o sonho não era o poço, o sonho não era ser vendido, o sonho não era ser servo de Potifar, o sonho era ser governador do Egito. Parecia que estava tudo alinhado para José, até ele ir para a cadeia, para a prisão, por um crime que ele não fez, e lá ele fica preso por um bom tempo. Mas a prisão não era o fim de José, era processo. Pense comigo. Quem que define o governador do Egito? Faraó, o rei do Egito. Só tem um cara que pode colocar José na posição que ele está: Faraó. E até então Faraó não conhece José. Só que aí ele vai para uma prisão onde estão os prisioneiros do rei. Você consegue entender isso? Faraó precisava enxergar José, e dificilmente isso aconteceria se ele apenas fosse o servo do capitão da guarda. Porque o servo do capitão da guarda ia ficar servo como capitão da guarda, do capitão da guarda. Por muito tempo, Faraó não vai tomar o servo do seu próprio capitão. Então, por mais que não fosse o plano de José, tem hora que o Senhor vai sacudir e dizer: sai do seu lugar de conforto, do seu plano, daquilo que você elaborou, de onde você é respeitado, de onde está tudo legal, e sai daí. Porque você se esqueceu que esse não é o plano final, é só um processo. O problema é que nós nos apaixonamos pelo processo e esquecemos que o Senhor tem um destino final para nós. Aí nós olhamos o processo que nós estamos passando, ou o processo que nós estamos vivendo, para dizer: ô Senhor, mas eu gostava tanto daqui. Ô Senhor, mas eu gostava tanto disso. Ah, mas eu gostava tanto de viver isso. Ah, mas era tão legal, mas era tão bom quando eu passava isso. O Senhor fala: mas aí você se esqueceu de que isso era só um tempo. Era uma passagem e você está criando uma moradia, sai daí. Só que é muito difícil a gente desmontar a nossa tenda para seguir o processo.
Sabe o que o Senhor faz? Então eu vou te levar. Eu vou te levar porque eu que sei os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então saia daí. Aí é a hora que o barco começa a balançar. E a gente não consegue entender o porquê que o barco está balançando. O que a gente não entende é que quem está fazendo o barco balançar é o vento que o Senhor mandou. O Senhor tinha que levar Jonas para Nínive. E o jeito do Senhor fazer isso era sacudir o barco. Porque quando ele mandou Jonas ir, Jonas pegou o barco errado e foi para um caminho completamente contrário. O que o Senhor tem que fazer? Balançar o barco. Balança o barco e manda o Uber para Jonas. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Balança o barco. Porque muitas vezes nós nos alojamos no processo e esquecemos de quem o Senhor nos chamou para ser. Pare de se acomodar por causa do lugar que você está, porque não precisa do dom que você tem, porque já tem alguém fazendo o que você sabe fazer. Pare, porque o Senhor te chamou por um processo para te levar num destino final. Não fique no processo. Quanto mais ficamos, mais o barco sacode. Observe, o Senhor estava com José no poço, o Senhor estava com José na escravidão, e o Senhor estava com José na prisão. Sabe o que significa? Que sempre foi plano. Quinto e último, Deus sabe a hora certa de tirar da prisão. Deus sabe. Sabe por quê? Vamos recapitular. José então é preso por um crime que não fez, mas a prisão que ele vai é onde estavam os prisioneiros do rei. Pouco tempo depois, chegam lá dois homens, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Sabe onde ele serve? O rei. Na sala do trono. Eles servem Faraó. Mas eles chatearam Faraó. E Faraó manda os dois para a prisão. Prisão dos prisioneiros do rei. Quem está lá dentro? José. Por uma acusação de coisas que ele não fez. Mas lá ele está. Capítulo 40 diz: algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Então esses homens enfurecem Faraó, estavam lá servindo, são presos no lugar em que José está, e agora Potifar coloca José para cuidar deles. Nós reclamamos muito pelas coisas que acontecem. O que nós não entendemos é que a nossa vida e o plano de Deus não está baseada no momento que você está vivendo ou passando, mas o Senhor tem um plano e um destino final. Todo mundo que entra no seu caminho, na sua jornada, fazem parte disso. Sejam pessoas boas ou ruins, vão te levar para o caminho em que o Senhor quer te colocar. Esses dois homens então ficam sob a supervisão
de José. Agora chega a hora do Senhor agir mais uma vez. O Senhor então dá um sonho para o chefe dos padeiros e um sonho para o chefe dos copeiros. E você não vai acreditar em quem sabia revelar os sonhos. Tu não vai acreditar que da prisão inteira não tinha ninguém que sabia, só um cara. Então, Deus dá o sonho e dá uma única revelação e diz: ó, sabe o sonho que eu te dei? Só tem um caboclo que vai te revelar. Meu José, meu José. Aí às vezes o Senhor nos coloca em algumas situações e você diz: mas por que eu estou nessa situação? Mas por que eu? Mas por que isso na minha família? Mas por que isso? Mas por que eu que estou ouvindo? O Senhor fala: porque vai chegar a hora de você ser a minha solução. O Senhor faz isso. O Senhor gera o caos ao redor para dizer: opa, estão vivendo no caos? Aqui, ó, minha filha, meu filho. O Senhor faz isso. Então aqueles homens têm 2 sonhos, cada um tem um sonho. Ao copeiro, José diz, no verso 12 do capítulo 40, José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o levará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Aí o verso 14 é muito interessante. José diz: quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim para o faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem justo motivo. Sabe o que eu acho legal dessa fala de José? É que mostra que José ainda acredita no sonho que Deus deu para ele. Porque se José não acreditasse, falaria: beleza, vai lá. Mas aí José está dizendo: quando você estiver lá, fale de mim para Faraó. Porque a minha posição e o sonho que Deus me deu é lá. É lá. Você precisa falar de mim para ele, porque eu preciso ir para lá. Perceba que José não está pedindo de que fale bem dele para Potifar, para ele retornar à casa de Potifar ou a outro lugar. Não, ele diz: fale de mim para Faraó, para que ele me tire daqui. Em seguida, o chefe dos padeiros também conta seu sonho. No verso 18, José lhe diz: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. Verso 20 diz: 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto, ao interpretar o sonho dele. O Senhor então dá uma revelação correta. Isso acontece. Verso 23. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Coisa boa. Vendido por seus irmãos, que na verdade o queriam morto, negociado, sendo escravo, preso por algo que não fez, e depois de revelar o sonho, pediu uma única coisa: esquecido completamente.
Você lembra qual que foi o pedido de José ao chefe dos copeiros? Quando você estiver bem, lembre-se de mim. Mas José está lá preso. Te pergunto, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Com Ele. Próxima vez que você olhar para uma situação e se perguntar, aonde está o Senhor? Com você. Eu estou vendo um vento bater em tudo que é canto. Tá bom, mas o vento não está pegando em você? O nosso grande erro é porque a gente quer sair da nossa tenda para ver o vento bater, sendo que o Senhor está dentro da tenda. O Senhor estava com ele. Esse foi o pedido. Capítulo 41, para a gente concluir. O texto diz: 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Quantos anos se passaram? 2. O copeiro contou seu sonho. José revelou, o Senhor deu a revelação a José. Disse: não se esqueça de mim. 2 anos se passaram com José na prisão. Porque a gente vê muito a história dizendo, não, mas José chegou e se tornou governador. Tá, mas José, além do tempo que estava na prisão, depois de revelar o sonho, mais 2 anos na prisão. Não são 2 dias, não são 2 meses, 2 anos na prisão. O que parecia que todo mundo se esqueceu do Senhor, ou melhor, de José, e o Senhor também. O Senhor tem uma ideia brilhante. Da mesma forma como fez como o chefe do copeiro e o chefe do padeiro, o Senhor dá um sonho a Faraó. Só que aí é mais divertido, porque Faraó tem dinheiro, Faraó tem riqueza, tem poder e todo mundo para servir ele. Na prisão era uma coisa, só tinha José. Mas Faraó não. Faraó tem todo mundo à sua disposição. E o Senhor dá um sonho a ele. E ninguém consegue revelar. Tu não vai acreditar. Quem que sabia revelar o sonho do Faraó? O que parecia caos para todo mundo, para o Senhor, a seta acendeu na cabecinha de José para dizer: esse cara. José era a única saída para Faraó. Aí o chefe dos copeiros se lembrou. Eu me lembro de um homem que revelou o sonho quando eu tive. Traga-me. José então é levado para revelar o sonho a Faraó e revela o sonho. Pronto. Agora José está no lugar em que deveria estar. Ele revela o sonho de Faraó, que o colocou oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Capítulo 41, verso 41. O Faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. José passou anos preso, mas quando chegou o tempo de Deus, tudo mudou em um único dia. Foram necessários anos para preparar José, mas apenas algumas horas para promovê-lo. Num dia, ele acordou preso e dormiu governador do Egito. Gênesis capítulo 41, 46 diz: era José da idade
de 30 anos, quando se apresentou diante de Faraó, o rei do Egito. Quantos anos José tinha quando recebeu o sonho? 17 anos. Em Gênesis 37, 2, José recebe os sonhos de Deus e é vendido pelos seus irmãos aos 17 anos. Aos 30, José é exaltado por Faraó e se torna governador. José passou do sonho ao poço, do poço à escravidão, da escravidão à prisão e da prisão ao palácio. Tudo isso em 13 anos. Entenda, Deus levou apenas um dia para tirar José da prisão, mas levou 13 anos para preparar José para o palácio. O problema não era Deus levar José ao trono, querido. O problema era levar o trono até caber dentro de José. Para concluir, não sei se você sabe a história, mas tem um motivo por que Deus queria levar José da sua terra para o Egito. Toda a terra sentiria fome. Inclusive, é esse sonho e essa revelação que José dá a Faraó, dos anos de fartura e dos anos de escassez. Toda a terra, o mundo inteiro, sentiria fome. Mas porque o Senhor usou José, o rejeitado pelos seus irmãos, para revelar a Faraó, o Egito tinha mantimento para vender a toda a terra. E se tornou uma nação muito maior. Porque o Senhor havia avisado. Mais do que isso, a família de José não morre, porque José é governador do Egito e os acolhe no Egito. O que nós não entendemos muitas vezes é que nós ouvimos algumas coisas de algumas pessoas, a gente passa algumas situações, só que o nosso maior erro, sabe qual é? Olhar para baixo. Quando nós olhamos para cima, para o plano que Deus tem para nós, o Senhor sempre nos diz: eles não entendem agora, mas eles vão entender lá na frente. O que você planta aqui, independente se concordam com você ou não, se estão com você ou não, vai ser o suprimento e o alimento deles lá na frente. Por isso que o Senhor pegou José e falou: vamos, eu e você. Senhor, mas eu estou na prisão. E eu também, eu estou com você. Senhor, mas eu sou escravo. Mas eu também estou com você. O plano vai acontecer. E o Senhor, em todo momento, montou um processo. A prisão em que José tinha que ser preso, tinha que ser a de que os outros 2 servos iam ser presos, que iam voltar para Faraó e iam contar sobre José. Se José fosse o servo de Potifar, nada disso aconteceria. Então entenda de que o Senhor está trabalhando e levando você a um destino final. O poço não é o destino final. Não é o seu destino, independente do que você viva, não é o destino final. O poço não conseguiu parar José, a escravidão não conseguiu parar José, a prisão não conseguiu parar José, porque o propósito era maior que o processo. E nessa noite Deus manda te dizer: você está olhando o poço,
mas eu continuo olhando o palácio. Você está olhando o poço, mas eu continuo olhando o palácio. Quando o Senhor olha para você, Ele não está olhando o poço, Ele está olhando o palácio. Ele está olhando o palácio. Às vezes você se lamenta pelo poço que está vivendo, enquanto Deus está olhando o palácio que tem preparado para você. Só o que nós precisamos muitas vezes é pegar na mão do Deus que te estende e diz: sai do poço e vai para o palácio. Sai disso, sai desses pensamentos, sai dessa escuridão, sai disso que você acha, do medo que você tem, do que você acha, do que você pensa. E continua andando, continua caminhando, porque o destino não é o poço. Por fim, José nos ensina de que o poço não é o destino, que a traição não é o destino, a prisão não é o destino. O destino é o propósito de Deus. Não se apaixone pelo processo que você está vivendo, se apaixone pelo propósito. Porque se o propósito de Deus na sua vida for maior do que as outras coisas, poço nenhum te para, palavra nenhuma te para, situação nenhuma te para, porque o propósito é maior. O propósito tem que ser maior. Tem que ser maior. Querido, se Deus te deu um sonho, não permita que o poço convença você de que o sonho morreu. Se Deus te deu um sonho, não deixe esse poço que você vive ou que você viveu te convencer de que esse sonho morreu. Porque quem garante o sonho vivo não é o poço nem o palácio, é Deus que está com você. Deus continua transformando poços em plataformas e continua fazendo governadores de pessoas que o mundo tentou enterrar. O poço foi o lugar onde os homens deixaram José, mas também foi o lugar de onde Deus começou a levantá-lo. Eles achavam que estavam entregando José, e realmente estavam, para Deus. Para Deus. Então o que muitas vezes você acha que é ser negado, ou ser afastado, ou ser rejeitado, ou é não dar certo, é somente o mundo te entregando para Deus e dizendo: vá viver o seu propósito. Vá viver o seu propósito, saia do poço. Vá viver o seu propósito. Continue caminhando. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, a se colocar diante do Senhor. Você tem liberdade nesse lugar. Se você quiser vir ao altar, se colocar diante de Deus, mas essa é a noite que o Senhor te chama para dizer: saia do poço e venha viver o seu propósito. Chega de se apegar ao poço, chega de ficar preso no poço, chega de ficar preso às palavras, aos momentos, aos lugares. Chega, é hora de sair. Deus está balançando o seu barco, Deus está sacudindo a sua história para dizer: chegou a hora de continuar. Você parou em um momento, em um poço que não é o destino final. É hora de continuar. É hora de viver o propósito.